Meus amados irmãos, amigos, colegas, e você que caiu nesse vídeo aqui, espero que você esteja em paz. Não sei quando você está vendo, se é de manhã, tarde, noite, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida e sobre sua família. Este vídeo eu vou falar sobre o pecado, tá? Várias concepções, consequências, o que a Bíblia fala sobre o pecado, né? A salvação em Jesus. Quem não me conhece, brevemente digo, eu fui por 38 anos da Congregação Cristã no Brasil e, de certa forma, este vídeo, ele tem por plano de fundo, né? O que eu vivi, os ensinamentos que eu aprendi na congregação, entendeu? Hoje, algumas coisas eu vejo que, do meu ponto de vista, estão incorretas, tá? E esse vídeo ele serve justamente para apresentar, não uma opinião do Fernando, tá? Mas, com base na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá, tá? Procurar ser breve. São mais ou menos 16 páginas de texto aqui que eu preparei para isso. Muitos textos bíblicos, várias, né, comparações entre versões diferentes, então eu tenho que ser bem objetivo, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Bom, o pecado e a salvação em Jesus. A definição, o que é pecado? Uma definição bem simples. Transgredir ou violar a lei de Deus. E essa é a definição. Tá? Mandamento divino, lei de Deus. O que Deus disse para o homem, né? Lá no Éden? Está escrito em Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa, até então, era a única determinação para o homem. A única restrição que Deus deu em todo o agir do homem era para não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui cabe um adendo que nessa época Eva não existia. Tá? Depois vocês podem, leiam lá juntos, vocês vão ver. Depois Deus criou Eva. A advertência de Deus, o anúncio foi, o castigo que Deus disse foi: no dia em que dele comeres, do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus deu, como eu já disse, né, um mandamento para Adão. Eva não existia. O primeiro pecado, a entrada do pecado no mundo. Aí Deus depois criou, né, Eva. Não se sabe, a Bíblia não relata quanto tempo eles viveram, né, lá no Jardim do Éden, sem ter cometido pecado, tá? Mas aqui já vem o relato, né, da tentação de Eva e a queda do homem. E viu a mulher, isso está em Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, as condutas de Eva aqui foi: ela viu, achou agradável, desejável e tomou do fruto. E aí comeu, né? Consumou o pecado ao comer. Ela consumou o pecado ao comer. E também deu fruto a Adão. A Bíblia relata que após Adão comer, os olhos deles foram abertos. Porque a determinação de Deus, essa é a minha compreensão, foi dada para Adão. Adão, por certo, também deu, né, passou para Eva essa determinação que recebeu de Deus. E enquanto Eva comeu e Adão ainda não tinha comido, os olhos dos dois não tinham sido abertos. Mas quando Adão comeu, os olhos dos dois foram abertos. Aí entrou o pecado no mundo, tá certo? E a Bíblia relata que após Adão comer, os olhos foram abertos. E aí, em Gênesis 3:7, eles viram que estavam nus, né? Diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles estavam tentando ocultar
o pecado com as folhas de figueiras e aventais. Né? Estavam querendo ocultar a sua nudez diante de Deus. Aqui é interessante que tem a primeira referência a Jesus Cristo, né, como Cordeiro, porque ele estava junto desde a fundação, né? O Senhor já disse, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Enfim, o Senhor ele estava presente, o Senhor Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, eles estavam, né, como Pai, Filho e Espírito Santo, presentes em toda a criação. Tudo foi feito por eles, né? A primeira referência a Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, o Senhor diz, né, depois que o Senhor está dando ali a sentença para cada um deles, falou, porém inimizade entre ti e a mulher. Para quem o Senhor estava falando entre ti? Estava falando para a serpente. Entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Está falando da semente a semente da serpente, quer dizer, os filhos, né, do pecado, do mal, e os filhos de Eva, a descendência carnal de Eva. Mas aqui ele se refere quando fala a tua semente, está falando lá na frente de Jesus Cristo, porque diz assim, esta te ferirá a cabeça, falando de Cristo. Cristo na cruz, né, ele vai anular o que a serpente fez, que é a introdução do mundo e a introdução da morte através do pecado. E tu lhe ferirás o calcanhar. Enfim. Bom, vamos lá. As consequências do pecado, desse primeiro pecado. A mulher, o Senhor disse, multiplicarei grandemente a tua dor, grava, dor, e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, veja, o Senhor não amaldiçoa o homem, o Senhor amaldiçoa a terra. Disse o Senhor, maldita é a terra por causa de ti. Lembra que eu falei ali em cima, a respeito de dor? O Senhor continua falando para Adão, com dor comerá da terra, né, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui é interessante abrir um parênteses, o seguinte, o Senhor disse lá em cima, né, que no dia em que dele comerdes, falando do fruto, certamente morrerás. Esse certamente morrerás não é uma morte instantânea, como você comer um veneno. Você acabou de comer, a morte já inicia de imediato, você já morre ali alguns segundos ou minutos depois. Não, esse certamente morrerás, ele está dizendo que ele se tornará mortal, porque Adão ele foi feito para viver eternamente aqui. Entende? Então, esse do dia em que dele comerdes morrerás, certamente morrerás, é tornar-se mortal. Bom, seguindo aqui. Depois, né, o Senhor lançou fora do jardim do Éden, né, Adão e Eva, para que eles lavrassem a terra de que fora tomado. Ser expulso da presença de Deus foi a última consequência imediata do pecado. E agora é interessante porque esse nosso texto aqui, ele fala sobre os pecados. Todos os demais pecados, eles são como um efeito cascata daquele primeiro. Se não houvesse esse primeiro, não haveriam todos os demais. Tá certo? Não quer dizer que é como se fosse um efeito dominó. Aconteceu, os outros eles vão acontecendo por uma consequência direta desse daqui. Tá? Não é direta, mas é uma consequência que acontece, só pode acontecer porque o outro aconteceu antes. Não sei se ficou meio confuso, mas acho que com o decorrer do texto vai ficar um pouco mais claro. A primeira referência ao sacrifício de Jesus na Bíblia, quando diz assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Isso está em Gênesis 3, 21. O Senhor ter feito túnicas de pele, é pele do quê? Pele de animal.
ele teve que matar um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher. Então, essa é a primeira referência ao sacrifício de Jesus Cristo, que depois, né, aproximadamente 4.000 anos depois de Adão e Eva, o Senhor na cruz, ele morre, e na sua morte e ressurreição dos que crerem nele, ele cobre essa nudez do pecado. Entende? Ele traz a justificação, a justiça sobre aqueles que creem no Senhor. Mas isso talvez eu fale um pouquinho mais lá para frente. É interessante, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a linhagem do Senhor Jesus, né, o nosso Messias, é interessante dizer até Enoque, que foi trasladado. Você pode ver que nessa sequência, ela já é, nessa sequência não, nessa geração, né, nessa linhagem, digamos assim, de geração, ela, inclusive nos nomes, né, dos primeiros homens, elas fazem uma referência, né, ao Senhor Jesus. Adão, o significado é homem, depois o filho dele, Sete, o nome, o significado de Sete é definido, nomeado. Depois veio Enos, Enos significa mortal. E foi, um parênteses interessante aqui, em Enos, quando começou a invocar o nome do Senhor. Depois veio Cainã, que significado é adquire, possuidor. Depois Malalel, abençoado. Jared significa descida. E Enoque significa consagrado. Quando a gente pega só os significados, fica um homem definido ou nomeado mortal, adquire ou possui a bênção, ele desce e é consagrado. De quem que está falando? Esses significados, a quem se refere isso? Ao Senhor Jesus, evidentemente. E é interessante que um dos antepassados do Senhor Jesus Cristo, Enoque, diz que ele andou com Deus, né? Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos filhos de Enoque, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Uma referência interessante esse número, porque é exatamente o número de dias que nós temos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Interessante, né? O Senhor trasladou Enoque. Uma coisa maravilhosa que está lá na Bíblia. Bom, voltando aqui ao nosso contexto, né, falando sobre os pecados, mais para frente, vamos até os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés na travessia do deserto. Esses 10 mandamentos, eles são os seguintes: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Grava isso aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá na frente talvez eu vou fazer uma referência a isso daqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso está em Êxodo 20, do verso 3 ao 17. Esses aqui são os pecados, né, digamos, os principais, né, que estão na lei mosaica, são os 10 mandamentos. A transgressão a cada um desses aqui significa, né, quer dizer um pecado. No livro de Levítico, há previsão de diversos holocaustos para expiação de pecados, sempre com a morte de um animal. A morte dos animais para a expiação de pecados, que está em Levítico, eu não vou entrar em detalhes aqui, falar sobre Levítico, porque é enorme, seria muita coisa, tá? Tem diversos tipos de pecados, diversos tipos, né? Existe todo um rito certinho para ser seguido em cada caso. Mas a morte dos animais, isso é muito importante ficar gravado, a morte dos animais para a expiação dos pecados, né? Ela prefigura o sacrifício de Jesus Cristo. Agora vamos avançar um pouquinho para frente. A compreensão dos pecados dada por Jesus. Porque a lei mosaica, ela dizia isso aqui, ó. Por exemplo, não matarás.
Segundo a lei mosaica, você poderia pensar em matar o seu irmão, o seu vizinho, enfim, qualquer pessoa, o quanto quisesse. A lei não punia a intenção de matar, né? O pensamento, aqueles atos preparatórios, enfim, esse mau pensamento de querer matar, a lei não punia isso. A lei punia o quê? O resultado concreto. Você matou? Ah, então agora eles vão avaliar, né? É lógico, se você matou em legítima defesa, existe toda essa questão, mas o matar era um pecado. E o consumar o pecado é que trazia a consequência da lei. A compreensão dos pecados dada por nosso Senhor Jesus, ela é muito mais ampla. Tá? Ela pega a lei, é como se a lei fosse um farolzinho assim, e ele abrisse isso para um sol, entendeu? Ele amplia muito a amplitude da lei, o significado da lei. Ele veio trazer a verdadeira compreensão da lei, da aplicação ideal da lei. Tá? E o que é punível, porque lá era só o resultado concreto, o resultado prático, né? O resultado final. Aqui o Senhor ele tem outra compreensão. O Senhor disse, está lá em Mateus 5, verso 17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus amplia significativamente o cumprimento da lei e dá a sua correta interpretação, como eu já mencionei antes, né? Bom, se eu já mencionei, tem que ser antes, não tem como ser depois. Bom, eu não vou editar o vídeo, vai ficar assim. Em Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. No verso 22 diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Eu vou explicar um pouquinho esse significado aqui, porque isso daqui ele pode causar um pouco de confusão, né? Quer dizer que se eu chamar uma pessoa de louco, eu tô brincando, você tá louco? Eu vou ser réu do fogo do inferno por isso? Vamos explicar o que significa isso de fato, tá? Eu não conheço hebraico, não conheço grego, não conheço isso daí, tá? Eu pesquisei especificamente esse ponto só. Em hebraico, a palavra raká, ela significa cabeça vazia, tolo, insensato. É um insulto para alguém considerado sem inteligência ou juízo. Ele é um termo excessivamente forte e insultuoso. Tem a conotação de dizer que a pessoa não tem nenhum valor. É um profundo desprezo. Entende? Então, é neste contexto, quando você diz de uma forma a humilhar esta pessoa, entendeu? É isso daí que o Senhor está condenando ali acima. Continuando aqui, o verso 27, 28 e 29. Esse daqui vai estralar nas costas, mas vamos lá. Mateus 5, tá? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Apenas, enquanto eu coloco o café aqui, relembrando, a lei punia o quê? O adulterar. Você podia cobiçar, aliás, não, a própria lei diz que em relação ao cobiçar você não podia, tá? Mas o adultério, ele era punido quando cometido, né? Aqui o Senhor, ele já vem com... Ele amplia muito mais essa compreensão. No verso 28, Mateus 5, 28, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só. Entendeu? Então não é... O Senhor Jesus, ele não pune apenas o agir, mas a intenção. Entendeu? E é interessante porque, fazendo aqui um parêntese, vamos voltar lá em Adão e Eva. Eva, quer ver? Eu estou na página 4, só para depois eu me achar fácil aqui. Eva, ela
ela comeu, né, do fruto que o Senhor falou para não comer, mas é interessante porque, olha só, as condutas que Eva teve, e foi por isso que eu destaquei, né, não foi aleatório ou sem razão, as ações de Eva foi, ela viu, ela achou agradável e desejável, e ela tomou. Entende? Para que aconteça um adultério de fato. Bom, o cara primeiro ele vai ter que ver a mulher. Entendeu? Ele tem que ver, ele tem que achar agradável, ele tem que ele tem que desejar no coração dele estar com essa pessoa. Entendeu? Sabe-se Deus por qual razão? Se por uma questão meramente sexual, por uma questão de uma afinidade muito grande que tem com a pessoa, enfim. Mas começa por ver. Ver, desejar e aí o tomar, que é o executar mesmo o pecado, no caso que nós estamos falando em relação ao adultério. Veja que o Senhor Jesus, peraí que eu vou achar aqui. Ó, ele já condena o atentar, é o olhar. Você olhou, o Senhor ele quer com isso daqui o quê? Ele quer cortar o mal pela raiz. Para que não haja o cometimento do adultério propriamente dito, não apenas na esfera mental, psicológica, né, psíquica, mas na esfera física, de pegar um homem e uma mulher, eles terem ali a conjunção carnal propriamente dita, o Senhor ele já corta a raiz, é olhar. Ele já pune a raiz. Quer dizer, isso é bastante difícil, sendo bem honesto para vocês, tá? É bastante difícil. Às vezes aparece realmente uma pessoa na sua frente que atrai. Isso acontece para o homem, acontece para a mulher. Qualquer pessoa que vai dizer que não, entendeu? A não ser que seja uma criança, né, que não tem essa compreensão em relação aos desejos, né, da carne. Qualquer pessoa que já seja adulta, já tenha uma vida sexual ativa, digamos assim, ela vai ter isso daí. E isso é uma coisa que o Senhor, ele nos impõe que nós não tenhamos nem esse olhar para desejar. Entendeu? Então, quando a gente olha e a gente pensa isso no coração, diante de Deus já é um pecado. E é um pecado que precisa arrependimento, precisa ser confessado ao Senhor em oração, pedido perdão por aquilo, Senhor, me perdoa por isso, me limpa, me renova, entendeu? E dá a graça de que eu tenha domínio sobre isso, Senhor, tira esse pecado da minha vida. Isso é necessário, tá? Então, e depois o Senhor ele pega, aqui é um texto que ele não é um texto literal, o que diz abaixo no verso 5:29. Esse daqui ele é um texto que ele mostra, o Senhor ele está colocando a importância, entendeu? De ter essa compreensão clara sobre o pecado. O Senhor diz assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. O Senhor não está falando literalmente para você arrancar o olho, mas ele está dando o peso, a dimensão que é necessária ter nesse cuidado em relação aos pecados que a gente comete, mesmo na esfera apenas do pensamento. Vamos seguir aqui, senão não acaba nunca. Bom, agora vamos falar sobre João Batista. João Batista foi pregado sobre ele no Antigo Testamento. Eu vou trazer duas referências, tá? Isaías 43 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E depois em Malaquias 3, verso 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque a pregação de João Batista, ela sempre era arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos. Entende? Então, o arrependimento, ele é uma coisa indissociável da vida cristã.
Entende? Ele precisa existir. Por que que precisa? Precisa porque nós somos pecadores. Nós pecamos, nós precisamos sempre voltar aos pés do Senhor em arrependimento, e isso, um pouquinho mais para frente vai ficar mais claro, é o próprio Senhor Deus que opera em nós. Primeiro, ele traz a compreensão do pecado, nós entendemos a nossa condição, e aí é que nós podemos buscar do Senhor o arrependimento. Por quê? Não tem como você se arrepender do que você não conhece, do que você não sabe que é errado. Tá certo? Bom, deixa eu seguir aqui, depois eu entro melhor nesse assunto. Depois em Mateus 3, do verso 1 ao 3, diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, como eu já disse, né, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que eu li acima, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui é interessante, vamos falar sobre a função do Espírito Santo. Tudo isso daqui pode parecer que às vezes não, eu estou pegando assuntos assim, mas vocês vão ver que depois ele vai fechar, ele vai dar uma coisa coesa, uma coisa que está linkada uma na outra. A função do Espírito Santo. Vamos lá. Está escrito em João 16, versos 7 e 8 assim: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Quem está dizendo? O Senhor Jesus Cristo. Convém que eu vá. Eu vá para onde? Eu vá para Deus. Né? Eu volte para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo. Aqui é o ponto-chave. Qual é a função do Espírito Santo? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos detalhar um pouquinho melhor isso. Convencer o mundo do pecado. Primeiro, ele vai explicar o que é pecado. Tá? Ele vai, a função do Espírito Santo em nós, ela abre os nossos olhos para entender, por meio da palavra de Deus, qualquer que seja, né? Eu tenho algumas bíblias aqui, mas é a palavra de Deus que define o que é pecado e o que não é pecado. Tá? Ela vai convencer mostrando para nós, olha, vocês são pecadores, a parte de Cristo, sem Cristo, não tem salvação. É inferno na certa. Por quê? Deus, ele é santo e justo, e a punição para o pecado, como estava lá desde a lei que Deus deu para Moisés, a punição para o pecado é a morte. Quando veio o Senhor Jesus Cristo, vem a segunda parte dessa função do Espírito Santo, é convencer da justiça. A justiça de Deus, se ela fosse operada em mim e em você, seria nós sermos mortos pelos nossos pecados. E morreu pelo pecado não quer dizer que eu morro e por isso então eu tenho salvação porque eu morri. Não, é morrer e ser condenado ao inferno. Por quê? A própria palavra de Deus diz, deixa eu ver aqui, esse aqui eu estou lembrando de memória agora, mas é uma parte maravilhosa, só quero confirmar para não falar errado, tá? Eu acho que está em Romanos 5,10. Diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entende? Então a nossa condição, a partir do pecado, lá que aconteceu com Adão e Eva, e depois toda a sequência da humanidade, a condição do homem é uma condição de morto espiritualmente. O pecado, ele rompeu a nossa ligação com o Senhor Deus. Entende? Então a justiça de Deus, ela aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz, tá? E ele disse ao final ali, quando ele já estava, né, para morrer de fato, ele disse, tetelestai está consumado. Quer dizer que ali ele cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus, então, ela aconteceu em Cristo. Quando ele morreu,
das pessoas que creem nele, acontece essa terceira parte, que é a parte do juízo. Entendeu? Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a justiça de Deus, tá certo? E Deus derramou sobre ele o juízo. O juízo que é a morte pelos pecados. Pecados de Jesus Cristo? Não, porque ele não tinha nenhum pecado. Nunca teve e nunca terá. Mas pelos pecados dos que creem nele. Ele foi feito o sacrifício perfeito diante de Deus, para que quem crer no Senhor Jesus Cristo, crer que ele morreu, crer que ele é o Messias que veio de Deus, o prometido, nasceu, como está escrito na Bíblia, de Maria, sendo ela virgem, e viveu uma vida justa e santa, cumpriu toda a justiça de Deus, fez aqueles milagres para mostrar o seu poder, e na cruz, quando ele morre e depois ele ressuscita ali ao começo do terceiro dia. Ali está a manifestação do juízo de Deus. Ele derramou o juízo sobre o Senhor Jesus. É até interessante aqui, eu também lembro agora, está em Isaías, deixa só eu ver. De cabeça às vezes é meio difícil de lembrar tudo, tá? Peraí que de cabeça nem sempre dá, mas é só um segundinho que eu já acho aqui. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, Isaías 53, no verso 4. Do verso 4 em diante ali, né? Diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressão aqui é pecado, tá? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo. Gente, isso daqui, olha, eu tô falando, meu Deus do céu. O castigo que nos traz a paz, o castigo que Deus derramou para ele, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Entende? É muito claro aqui. O Senhor, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Então, quem crer que Jesus Cristo, ele é o seu único e suficiente Salvador, crer no Senhor Jesus Cristo, isso daí só é possível através de um operar do próprio Senhor Deus em nós. Então, quem crer no Senhor Jesus Cristo, ele já é um sinal de que ele recebeu em si o Espírito Santo de Deus, porque só pode crer através do Espírito Santo operando em nós. O Espírito Santo ele opera antes em nós. O próprio crer já é um fruto que o Espírito Santo produz em nós. E, bom, enfim. Então, o juízo de Deus foi derramado no Senhor Jesus Cristo com a morte. Tá? Ele sendo Filho de Deus, tendo em si a eternidade, ele abriu mão disso, viveu aqui como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100%, as duas coisas, sempre, tá? Ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser homem enquanto estava aqui. E então ele morreu e ressuscitou. Inclusive é interessante aqui apenas um parêntese, que o significado do batismo, né,
Particularmente, eu entendo que o correto é o batismo por imersão. Mas não vou entrar em discussão nisso daqui, cada um entende da forma que entender melhor. Esse não é um ponto que a divergência de compreensão ela implica em perda de salvação. Tá? Existem pontos centrais na fé cristã que não podem ser negociados. A fé em Jesus Cristo não pode ser negociada. Você não pode ter fé em outra coisa que não seja em Jesus Cristo. Tá? Você não pode ter outro Deus a não ser Jesus Cristo. Você não pode ter outro intercessor entre você e Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Esses são pontos centrais na fé cristã. Crer que ele veio de Deus e que ele morreu e ressuscitou é o que a gente manifesta quando somos batizados. Não diz na Bíblia que nós somos batizados na sua morte? Então, quando nós somos batizados, nós deitamos ali na água, né? Nós somos submergidos e nós levantamos, nós estamos dizendo simbolicamente o seguinte: eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, que ele morreu, ressuscitou e que da mesma forma que aconteceu isso com ele, isso vai acontecer comigo também. Eu também vou morrer, mas o Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo disse, eu ressuscitarei no último dia, ele vai nos ressuscitar também. Enfim, não era esse o assunto, mas acabou surgindo também, eu achei interessante. Vamos continuar. Enfim, agora nós vamos falar, como o assunto principal aqui é pecado, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Eu vou ler aqui Mateus 12, 22 a 32, eu vou ler um pouquinho rápido, tá? Para que nós tenhamos o contexto. Eu não gosto de pegar um versículo isolado, porque às vezes fica meio perdido, você não sabe do que está falando. Tá? Mateus 12, do verso 22 ao 32. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aqui, os versos que falam especificamente sobre a blasfêmia do Espírito Santo é o verso 31 e 32. Vou repetir apenas esses dois. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vamos entender aqui o contexto. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O Senhor, ele fez uma obra, ele libertou lá um endemoniado cego e mudo, e os fariseus disseram que ele fazia, que ele expulsava pelos demônios. Este não expulsa os demônios senão por Belzebu. Belzebu é um demônio. Então eles estão dizendo que a obra que o Senhor estava fazendo ali pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo tinha plenamente em si, que estavam atribuindo a obra do Espírito Santo como se aquilo fosse uma obra do demônio. Isso é o que dá a entender neste contexto, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Isso é o que a Bíblia diz. Agora, uma compreensão minha. Tá? Eu entendo que o contrário também seja blasfêmia. Aqui, na Bíblia fala, o que o Espírito Santo fez foi atribuído ao demônio.
Se nós pegarmos uma coisa que foi feita pelo demônio e dissermos que aquilo foi feito pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que também se encaixa no mesmo caso. Mas a Bíblia não fala sobre isso, isso é um posicionamento meu, tá? Enfim, vamos continuar. Depois, essa questão do Espírito Santo vai ser, essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser trazida novamente, tá? Vamos falar sobre Pedro. O Senhor Jesus Cristo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Qualquer que me confessar diante dos homens, qualquer que me confessar a Jesus Cristo, como vindo de Deus, enfim, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Existem igrejas da qual a congregação, ela lamentavelmente faz parte, tá? E eu não estou falando faz parte aqui, é uma percepção minha, não. Entendeu? São a minha vida inteira ali dentro, tá certo? Eu sei que é complicado a gente fazer uma afirmação colocando todo mundo no mesmo saco, porque tem pessoas que pensam diferente, e a congregação ela é muito ampla. Você tem aí milhares de templos, entendeu? Milhares de irmãos que estão à frente, cada um com uma compreensão diferente. É lógico, eu não posso fazer nenhuma afirmação que se aplique a todos, tá? Seria injusto da minha parte isso. Mas, de forma geral, a congregação ela entende que a salvação está apenas ali em quem segue dentro dela. Esse posicionamento ele tem sido ali de certa forma meio flexibilizado pelas ações, pelas críticas que sofre via internet, tá? Tem sido flexibilizado, mas a raiz sempre foi essa, tá? Tanto que pessoas que viessem de outras igrejas, né, já batizadas, tudo, tinha que ser batizados novamente lá dentro. Enfim, isso é um caráter exclusivista, mas não é o ponto de foco aqui, tá? É apenas dizer, o Senhor Jesus Cristo disse, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É para questionar, tá? Será que faz sentido esse posicionamento que a congregação ela teve por muitos anos, hoje já é um pouco mitigado, mas que ainda está, é um pano de fundo ainda que existe ali. Tá? Agora, continuando aqui o texto, fechando parênteses, né? O Senhor Jesus Cristo ainda diz, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Veja, se o Senhor Jesus Cristo ele coloca que negar a ele, ele vai negar diante do Pai, então esse negar ao Senhor Jesus Cristo ele é um pecado. Tá? Anota isso. Negar ao Senhor Jesus Cristo é um pecado. Beleza? Não um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Um pecado contra o Senhor Jesus Cristo. Mas, anota isso. Pedro cometeu um pecado. Certo, vamos lá. O pecado de Pedro. Está lá em Mateus 26, do verso 69 ao 75. Diz assim, ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Veja, essa primeira negação de Pedro eu não sei o que vocês estão dizendo. A segunda, no verso 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. No 72, Pedro falou novamente, agora um pouco mais forte. Ele negou outra vez com juramento. Olha o peso disso. Ele não apenas negou o Senhor Jesus Cristo dizendo que não conhece, como ele disse antes. Aqui ele disse com juramento. Que quer dizer, eu juro. E por que ele jurou? Não diz a Bíblia, mas ele jurou por alguma coisa. Ele jurou dizendo, não conheço tal homem. No verso 73 diz, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, tu és deles, daqueles que andavam com o Senhor Jesus, né? Querendo dizer que conhecia. Pois a tua fala te denuncia. Então, olha o que Pedro fez agora. Começou ele quem? Pedro, a praguejar e a jurar. Quer dizer, ele estava praguejando, né? Que aconteça tal coisa com vocês, enfim, sabe Deus o que ele disse aqui, mas disse que ele estava praguejando e começou a jurar.
dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saiu dali, chorou amargamente. Esse chorou amargamente não está escrito com essas palavras, mas dá a entender que ele caiu em si. Ele caiu em si que se cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito ali antes. E por certo, isso já produziu nele, além de um remorso muito grande, um arrependimento. Tá? Mas vamos seguir. Isso daqui eu volto a dizer, a compreensão minha. O que a Bíblia diz é: chorou amargamente. O perdão de Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. Aqui é um parêntese. Acho que é como se Pedro tivesse compreendendo naquele momento seguinte: o Senhor sabe que eu neguei ele está me perguntando, mas é como se ele soubesse que o meu amor não é verdadeiro. Por que está perguntando 3 vezes? Mas vamos seguir aqui. Perguntou-lhe a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Compreensão minha. Por que o Senhor perguntou para ele 3 vezes? Porque ele negou o Senhor 3 vezes. Cada vez que ele confessava que ele amava o Senhor, é como se ele tivesse, como se o Senhor Jesus Cristo estivesse arriscando cada uma dessas vezes que ele negou, entendeu? Apesar de que isso daqui eu creio que tem um caráter simbólico, mas eu entendo que se o Senhor tivesse perguntado para ele uma única vez: Pedro, você me ama? Você está arrependido, né, de você ter me negado? Se ele dissesse uma vez em sinceridade, seria o suficiente para o Senhor já ter anulado. Mas o Senhor achou por bem ficasse dessa forma. Agora, vamos falar sobre pecados de morte. Tá? Abrir um parênteses aqui novamente, agora por uma questão de contexto, em relação, como eu disse bem ao início do vídeo, em relação à congregação. Tá? A congregação, ela sempre teve, tá? Isso desde mais de 80 anos atrás, sempre teve um pano de fundo de que pecado sexual, a fornicação e o adultério eram pecados de morte, tá? Eram pecados que a pessoa ela não tinha perdão, entendeu? Não é que não poderia nunca ter perdão, mas é uma coisa que a pessoa ela tinha que ficar, né, numa situação de uma humilhação, ela nem poderia atuar no culto, né? Aliás, até hoje não pode, tá? A pessoa, ela cometeu qualquer um desses 2 pecados, ela não pode chamar indo na igreja, não pode testemunhar, não pode ser músico, não pode fazer nada na igreja ali que requer a liberdade, né, comum de qualquer pessoa que frequenta a igreja. No contexto, antes, o que acontecia? A pessoa ela cometia qualquer um desses pecados, alguns ia para a igreja, nem entrava dentro da igreja, porque ele entendia que não era digno de estar dentro da igreja. Quando entrava dentro da igreja, ficava lá no último banco da igreja, que já era chamado, né, o banco dos pecadores. Tá? Isso é o que eu estou falando, coisa de 30, 40 anos atrás. Acontecia assim. E então havia essa compreensão. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá? Por quê? Porque existe ainda, apesar de já existir diversos vídeos, diversas pessoas que explicam, inclusive, tem que ser justo aqui, irmãos de ministério que compreendem já corretamente essa parte, que explicam, né, que o adultério e a fornicação, eles não são pecados de morte que a pessoa... Assim, pecado de morte que eu estou dizendo é como passar uma espada no pescoço. Uma vez cometeu, já não tem mais nenhuma possibilidade de salvação. Não, alguns irmãos já entendem isso e já explicam adequadamente. Tá? Não é para essas pessoas, não é dessas pessoas que explicam corretamente que eu estou gravando esse vídeo e fazendo toda essa explicação. Porque eles já explicam, creio que de uma forma mais acertada. Mas é para as pessoas que têm sobre si
tá? Esse peso de culpa, né? De ouvir de um irmão ou de ter aprendido, eu cometi tal ato, então eu não tenho mais nenhuma possibilidade de perdão. E essas pessoas, elas vivem uma vida desgraçada, vamos dizer assim, porque já não tem mais felicidade, às vezes é destruído o casamento, a pessoa ela se boicota de uma tal forma, ela entra numa situação de um alto flagelo, digamos assim, espiritual, entende? Que ela já não consegue mais fazer nada. São para essas pessoas, tá? Não vou passar a mão na cabeça dele, que bonitinho, você pecou, que lindo, meu bonitinho. Não, não é isso não. O pecado, ele é todo pecado, desde a mentira, a idolatria, o adultério, a fornicação, qualquer pecado, todos os pecados, eles são horríveis aos olhos de Deus. Qualquer pecado. Eles são horríveis aos olhos de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. E viver em pecado, não arrepender dos pecados, não ter recebido o perdão do Senhor através do arrependimento, qualquer pecado conduz ao inferno, tá? E é interessante, deixa eu abrir só um parêntese aqui, que eu não gosto de falar e deixar as palavras soltas sem uma base bíblica. Espera aí que já vamos achar aqui. Gente do céu, como que eu tô ruim de achar, viu? Eu leio, às vezes passo por cima e não enxergo. Por isso que minha esposa briga sempre comigo que eu não acho as coisas. Ai, meu Deus. Bom, já que eu não tô achando, pera aí. Não corre não. Já que eu não tô achando, eu sei que a internet ajuda bastante, né? Acho que é esse aqui, quer ver? Tá aqui, bom, é esse texto mesmo, ó, tá lá em Apocalipse 21, verso 8, que eu tava dizendo que todos os pecados, se você não tiver arrependimento, entendeu? Você não buscar de Deus perdão, viver em pecado, ele vai te conduzir ao inferno, tá? Isso daí é ponto pacífico. Olha só o que diz no verso 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Percebe? Pelo menos do meu ponto de vista, né, me parece que, assim, essa visão que eu tinha antes, tá? É o que eu quero trazer aqui. Eu tinha a mentira como um pecado menor, um pecado meio sem importância, dependendo da mentira e tal. Mas veja, a própria palavra de Deus diz, e a todos os mentirosos, a pessoa que ama mentira, que vive em mentira, eu acho que na versão João Ferreira de Almeida, ela diz sobre o amar a mentira. Deixa eu ver para não falar bobeira, peraí. Não fala não. Pensei que falasse. Enfim. Mas a pessoa que ela comete até o pecado da mentira, a palavra de Deus diz ali. Entendeu? E a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, esse negócio de pegar, eleger, esse pecado aqui, esses aqui 6, tomam cuidado, tá? Não pode cometer, e se cometer, vai para o inferno. Mas, gente, existe um monte de outros pecados que precisa de evitar, não tem que cometer. E se cometer qualquer pecado, tem que arrepender, tem que ir aos pés do Senhor, buscar misericórdia, e arrependimento não é remorso, não é dor na consciência, tá? Eu disse um falso testemunho, eu acabei com uma família inteira lá, poxa vida, que dó, né? Não, isso não é arrependimento, entendeu? Arrependimento, quando possível, ele envolve a reparação. Você ir
Dizer, olha, eu disse tal coisa, mas não é isso, eu menti, enfim, cometi falso testemunho, o que quer que seja. Reparar o quanto possível. Agora, tem situação que não tem mais como reparar, entendeu? Essas situações que não tem como reparar, em arrependimento é buscar de Deus o perdão, porque Ele é poderoso para tudo perdoar, entendeu? Tudo o que não é pecado de morte que está escrito na própria palavra. Bom, vamos lá. Então, o primeiro pecado, que ele é um pecado mortal, digamos assim, pecado mortal que eu estou dizendo é que não tem a possibilidade de arrependimento, não tem como a pessoa ela encontrar perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa blasfemou, ela atribuiu ao que o Espírito Santo de Deus fez, aquilo como sendo uma obra de demônio. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio texto diz isso de forma muito clara, como eu já li um pouco atrás. Vamos para uma outra situação? Hebreus 6, verso 1 ao 9. Vou ler novamente um pouquinho rápido, tá? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O café já está meio frio. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Porque, olha agora, porque é impossível os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja, ele está dizendo, é impossível. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O ponto central aqui é o seguinte, esse recair, o que significa esse recair? Vejamos bem. No texto que eu li agora há pouco de Apocalipse, lá fala sobre idolatria, lá fala sobre fornicação, lá fala sobre a mentira, fala sobre vários pecados, né? O texto que está dizendo aqui, que a pessoa que ela fez isso aqui, que ele não pode ser renovado para arrependimento, aqui está dizendo uma situação que não é possível retorno, é um ponto de não retorno, é como pular de um precipício, entendeu? Não tem como você voltar para cima. A própria gravidade, a própria natureza é cair e morrer. Esse ponto aqui, o que ele está dizendo é em relação à apostasia da fé. É importante explicar o que é a apostasia da fé. A apostasia da fé é a pessoa que ela creu em Jesus Cristo. Ela recebeu ele como seu único e suficiente Salvador. Ela entendeu a obra de Jesus Cristo na cruz. Ela recebeu ao Senhor como seu Salvador. Ela confessou ao Senhor como seu Salvador no ato público do batismo. Entendeu? Ela viveu uma vida cristã. Diz, inclusive, que se tornaram participantes do Espírito Santo. Essas pessoas que vivem uma vida, não é a pessoa que achou que entendeu o que era cristianismo, não. É uma pessoa que de fato viveu, entendeu de fato, compreendeu. E ela voluntariamente, ela renega ao Senhor Jesus Cristo, por isso que diz, recaíram. O que é recair? Ele deixou de crer em Cristo. É isso que é a apostasia da fé, é abandonar a fé. Tá certo? Então, não dá para pegar qualquer pecado e colocar aqui nesse negócio. Entendeu? Não dá. O exemplo de Pedro, que foi dito um pouco acima, entendeu? Vamos considerar que negar ao Senhor Jesus Cristo, negar o negar que está dizendo ali, não é abandonar a fé em Jesus Cristo. Pedro não deixou de crer que ele era o Filho de Deus. Pedro, naquele momento que ele estava ali diante de uma, sei lá, talvez até um medo de ele mesmo morrer também, porque o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ser preso, estava sendo interrogado, né? O medo dele era um medo de morrer fisicamente. Entende? Pedro ele não deixou de ter a fé, mas
por um medo da morte que ele estava, ele negou ao Senhor Jesus Cristo naquele momento. Foi um pecado cometido contra o Filho. E o próprio texto que nós lemos um pouco acima, que os pecados cometidos, né, contra o Filho serão perdoados, mas contra o Espírito Santo não. Então, o pecado que Pedro cometeu, ele não entra aqui nessa leitura que nós estamos falando sobre Hebreus 6. Hebreus 6, ele fala sobre a apostasia da fé. E tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque quando a gente orienta uma pessoa, a gente explicando errado, às vezes a gente pega e coloca a pessoa... É como se a pessoa estivesse na beira do precipício, mas ela não quer pular do precipício. Ela está ali porque ela acha que ela foi colocada ali. E dependendo de como a gente explica a coisa, a gente dá um empurrão na pessoa para a morte. Isso aí que você cometeu, você não tem mais salvação. Entenda uma coisa. Diz assim, e recaíram. Ele está falando antes, né? Porque é impossível, depois no verso 6 ele fala, que sejam renovados para arrependimento. Quer dizer, a pessoa que comete esse tipo de pecado aqui, ela não se arrepende quando ela crê em Jesus Cristo. E ela descrê de Jesus Cristo, ela passa a crer em outra coisa, ou muda a compreensão, Jesus Cristo não é o Messias, não veio de Deus, não tinha poder, não perdoou o pecado, não morreu, não ressuscitou. Ela descrê da obra de Jesus Cristo, entende? Isso é uma mudança de tal forma grave na sua concepção que ela mesma já não vai mais se arrepender. Entende? Porque se o pecado que a pessoa ela comete, ele é passível de arrependimento, então ele é passível de perdão. Isso acontece com a mentira, isso acontece com o adultério, acontece com a fornicação, acontece com a feitiçaria, acontece com a idolatria e com todos os outros pecados, à exceção dos pecados que não têm perdão. De certa forma, essa apostasia, ela anda muito próxima da blasfêmia contra o Espírito Santo e, de certa forma, pode até se confundir uma coisa com outra. Veja, a pessoa que ela vê uma obra, que é Deus que está fazendo ali, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo a obra, e você atribui isso a uma obra de demônio, é necessário que essa pessoa, se ela já teve fé antes em Jesus Cristo, teve crença em Jesus Cristo, que ela tenha abandonado essa fé para ela poder cometer esse pecado da blasfêmia. Então a apostasia e a blasfêmia, elas andam praticamente juntas. Como eu disse, acaba se misturando, de certa forma, uma coisa com outra. Tá certo? Bom, agora vamos para um tema que é bastante complicado. Eu vou ler aqui, eu vou falar a respeito de 1 João, o versículo 8, vou falar sobre 1 João 3, ali tem mais versículos, né? E depois 1 João 5, do 16 ao 19. Veja, 1 João, ele é um livro escrito por João. Os 3 pontos que eu vou pegar aqui foram escritos por João. Entenda uma coisa. A gente não pode, eu gosto de às vezes tentar explicar as coisas, entende? Se eu digo, por exemplo, que A é igual a B e que B é igual a C, por uma inferência lógica, A é igual a C. Vamos colocar em número. 10 é igual a 10. Então 10 é igual a 10. Bom, 10 é igual a 10. 10 é igual a 2 vezes 5. Perfeito. 10 é igual a 20 dividido por 2. Perfeito. Então eu posso inferir que 2 vezes 5 é igual a 20 dividido por 2. Tudo eu estou falando de 10. Entende? Então, se tem textos em João, 1 João, dentro da própria carta de 1 João, não estou pegando 1 João com ponto lá de Apocalipse ou com ponto lá de Gênesis, eu estou pegando 1 João com 1 João com 1 João. São 3 coisas dentro de João. Então, os textos ele tem que se harmonizar. A Bíblia, ela não se contradiz. O que às vezes pode acontecer é que em uma determinada tradução da Bíblia, as palavras usadas para expressar aquilo, elas não foram adequadamente colocadas e que, no nosso significado aqui em português, isso leva a uma aparente contradição. Mas a Bíblia, como eu disse, não se contradiz. Então, vamos continuar aqui e entrar propriamente dito no texto. Eu vou usar como referências aqui a Almeida Corrigida Fiel, a King James, a NVI, a Nova Versão Internacional, e a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje.
tá? 1 João 1,8, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Na King James diz assim: se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Na NVI diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E na NTLH diz: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Das 4 versões, o que diz? João, ele está escrevendo para cristãos. Ele não disse nenhum deles: nós cometemos pecados antes de ser crente, ou antes do batismo. Não, ele diz que nós não temos. Temos aqui é presente, tá? Ter pecado. Na NVI é interessante que ele coloca: se afirmamos que estamos sem pecado. Quer dizer, é um estado presente. Ninguém pode dizer que está sem pecado. Isso é muito claro. Então, vamos gravar essa primeira informação. João, ele está escrevendo para cristãos, tá? E ele está dizendo, incluindo ele mesmo, que ele não pode dizer que está sem pecado, que não tem nenhum pecado, que não teve nenhum pecado. É isso que ele está dizendo. Então, o pecado está presente em João e presente nos cristãos, para quem ele também está escrevendo por consequência. Tá? Agora vamos pegar 1 João 3. Veja que vai aparecer um aparente conflito aqui entre as redações, mas é preciso entender. A gente não pode pegar um texto isolado, entendeu? Isolado do seu contexto, ou a parte de outros textos bíblicos que o próprio autor escreveu e fazer a compreensão que melhor ali nos agrada. Não, isso daí não é uma interpretação honesta, tá? Na verdade, isso é manipulação. Bom, 1 João 3. Vamos ler aqui do 1 ao 10. E aqui eu vou ler do 1 ao 10 acho que em 4 versões. Então é um pouco grande, tá? A leitura, mas vamos lá. Tenha paciência aí, vamos lá, porque é muito interessante isso daqui. 1 João 3. A primeira leitura, Almeida Corrigida Fiel. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A partir do 4 que a coisa começa a ter algum contorno de conflito com o que nós lemos antes ali. Ó. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Perfeito. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Não é um pecado, os nossos pecados. Lembra que no texto anterior, ele diz, está muito claro, que o pecado ele é presente na vida dele e na vida das pessoas para quem ele está escrevendo. Continuando, e nele não há pecado. Nele em quem? Em Deus, em Jesus Cristo, né? Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Percebam que aqui diz assim, ó, qualquer que permanece nele, qualquer que permanece em Jesus Cristo não pratica o pecado. E diz assim, qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Vamos continuar. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha que coisa interessante aqui, ó. Vamos abrir um parênteses aqui. Qualquer que pratica o pecado é do diabo. Pedro pecou lá em cima? Pecou. Se a gente for pegar, como eu disse, verso isolado, você gera um pretexto para você fazer o que você quiser. Entendeu? Você tem como fazer da Bíblia uma coisa terrível se você fizer uma interpretação mal feita, entendeu? Uma interpretação para manipulação e para impor a vontade que você quer. Se eu pegar apenas isso aqui, ó, quem pratica o pecado é do diabo, você pode pegar qualquer pessoa que cometeu qualquer pecado, uma mentira que seja,
Você olha, a Bíblia diz quem pratica pecado é do diabo. Se o que você cometeu é pecado, então logo você é do diabo. Percebe que dá para fazer essa aplicação? Mas é uma aplicação muito maligna. Vamos ler o contexto inteiro e entender do que está sendo falado. Continuando, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece. Não diz, não peca. Não diz, não comete. Mas ele não permanece. Não é uma coisa contínua para sempre, até a morte. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui também, aparentemente, tem uma contradição nesse próprio versículo. Ó. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Está aberta a possibilidade de cometer algum pecado durante a vida, certo? Porque a sua semente permanece nele. E depois diz, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Percebe que há uma aparente contradição dentro desse próprio versículo? Vamos continuar, que depois a gente vai fazer um amarrado geral e tentar trazer a luz para o texto. Tá? Por isso que eu peguei várias versões da Bíblia. Porque a gente não pode ter uma contradição na Bíblia. A gente tem que tentar entender o que está sendo dito. O verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Agora nós vamos ler na King James. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Veja que interessante. Se a pessoa não comete pecado, qual o sentido de dizer purifica-se? Ué, esse purifica-se, ele só se aplica, só faz sentido isso para quem não é puro. A pessoa que já é pura, já é santa, já é perfeita, por que ele tem que ser aperfeiçoado? Não faz sentido, tá? Mas vamos lá. Isso daqui eu estou colocando partindo daquele princípio de que o Filho de Deus não peca, tá? Por que está dizendo? E qualquer homem que tem nele, em Jesus Cristo, essa esperança, purifica-se a si mesmo. Se ele está falando em relação à purificação, quer dizer que existe impureza. Existindo a impureza, existe a imperfeição, existe o pecado no homem. Continuando. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Joia. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Joia também. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Aqui, novamente, aparece aquele mesmo significado da versão Almeida Corrigida Fiel. Vamos continuar. Filhinhos, não deixei homem algum vos enganar. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. Olha lá, se eu pegar novamente isso daqui também foi dito acima, né? Aquele que comete pecado é do diabo. Dá para fazer uma interpretação diabólica usando esse negócio aqui. Usando esse trechinho de nada. Vamos continuar. Porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto os filhos dos homens são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça não é de Deus, e aquele que não ama a seu irmão. Agora nós vamos ler na NVI. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar lendo todo o texto, eu vou pegar só aquela parte que é a parte mais crucial, tá? Para ganhar um pouco de tempo. Eu vou pegar do verso 4. O 1 João 3, do verso 4 para frente. Tá? Não, 4 não, vou pegar do 6. O 6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele.
ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E o 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também não ama a seu irmão. Agora nós vamos ler a NTLH. NTLH não é uma versão muito próxima dos originais, tá? Ela é uma versão mais adaptada para a linguagem de hoje em dia, entendeu? Mas é interessante que nesta linguagem aqui, ela aparentemente ela sana essa contradição que existe ali entre o primeiro texto que nós lemos lá em 1 João 1, verso 8, que diz que o homem tem pecado, João mesmo se inclui lá, e nesse outro que diz que quem peca é do diabo. Então vamos ver o que a NTLH diz, tá? Do verso, vou fazer novamente, do verso 6 em diante, tá? 1 João 3, do verso 6 em diante, do 6 ao 10. Na NTLH, diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Veja que aqui resolve um pouco do problema. Quer dizer, ele admite a possibilidade da pessoa pecar. Quem vive em Cristo, quem vive unido com Cristo, não continua pecando. Quer dizer, o pecado ele vai sendo limpo. É como um exemplo que é muito comum, né? As pessoas dizem que quando você crê em Jesus Cristo, você é arrancado do charco de lodo, de lama. Você é arrancado de lá. Você não está mais no charco de lodo. Entendeu? Mas o pecado ainda está em você. Você ainda está sujo pelo pecado. Você ainda tem um monte de coisa em você que não é conforme a vontade de Deus, que ainda é pecaminoso, que ainda é imoral. Você tem um monte de coisa em você nesse sentido. Mas o operar do Espírito Santo, ele vai nos limpando, purificando a consciência, fazendo, como diz lá, a função do Espírito Santo é convencer do pecado. Ele vai nos mostrando os pecados que nós temos, inclusive pecados ocultos. Tem coisa que nós fazemos que aparentemente é uma boa obra, mas a intenção no fundo, ela é uma intenção de vaidade, ela é uma intenção de prepotência, de arrogância. Entende? Então, o Senhor ele veio para nos limpar não apenas dos pecados externos, daquilo que qualquer pessoa consegue ver, mas inclusive dos pecados mais enraizados dentro de nós. Questão de ego, entendeu? O Senhor Jesus Cristo ele veio para nos transformar. E transformar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tá? É interessante aqui, deixa eu abrir um parêntese. No contexto da congregação, as obras elas são consideradas como uma coisa muito importante. Inclusive, pela compreensão, eu creio que de uma boa parte da Irmandade, que não tem em si a certeza da salvação, mas elas creem que elas vão, né, vivendo aquela vida ali, fazendo aquilo que é ensinado, aquilo que é mandado, elas vão fazendo aquilo para ser salvo. Isso é um absurdo do começo ao fim. A salvação, ela não é conquistada por obra humana, obra minha, obra sua. A única obra humana que foi feita, que é capaz de salvar, foi Jesus Cristo pendurado na cruz. Então, a salvação, o crente tem quando ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, morto em seu lugar, morto para pagar a culpa do seu pecados, digamos assim. Então, as boas obras que o crente tem que produzir, sim, como está escrito lá em Gálatas 5, né? Você tem o fruto do Espírito, você tem os frutos da carne e o fruto do Espírito. Isso o crente tem que produzir, mas não é eu vou fazer uma boa obra, eu vou ser paciente, eu vou ser longânimo para ser salvo. Não, isso é evidência de que você foi salvo. O Senhor ele te transforma. Ele te transforma a começar pelo seu coração. A Bíblia diz que Deus nos dá um coração de carne. Coração de carne ali é no sentido de um coração segundo o coração de Deus. E Deus ele vai nos transformando a consciência, entendeu? Os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, essa transformação que acontece de dentro para fora, ela vai nos transformando de sorte que
quando nós começamos a produzir as boas obras, elas não são mais um pré-requisito para ser salvo, não. Elas são a evidência, a consequência de ter sido salvo pelo sangue de Cristo. Entendeu? Vamos voltar aqui ao texto. No verso 7, lembrando, eu estou lendo 1 João 3, agora o verso 7 na NTLH. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo. Percebe? Aqui não diz que quem comete pecado é do diabo, como sendo a pessoa cometeu uma vez uma coisa, é do diabo, tá um carimbo de vai para o inferno e acabou e não tem mais salvação. Não é isso. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Esse continua pecando diz o seguinte: a pessoa, ela peca, sabe que é pecado, não se incomoda com isso e continua confortavelmente pecando e vai pecar de novo e deseja pecar e peca e não está nem aí com isso, não se arrepende, não pede perdão, entende? É nesse sentido que diz que o crente, vamos colocar aqui, a pessoa que crê em Jesus Cristo, mas se a pessoa ela se diz crente, mas as suas obras, como está escrito lá em Tiago, as suas obras, elas são obras pecaminosas, as obras elas não batem com as obras de um cristão, ela peca, ele mente e continua mentindo e dá risada de sua mentira e desdenha da mentira e continua pecando a mentira e mente e morre em mentira e não se arrepende, isso já é suficiente para ele ser condenado, ainda que ele tenha crido em Cristo. Porque a limpeza dos pecados e purificação, elas são a evidência de que temos o Espírito Santo em nós e que nos vai renovando a consciência, purificando, entendeu? Nós somos regenerados quando cremos em Cristo, mas a santificação, ela é um processo. Não existe esse negócio, desculpa dizer, mas não tem como fugir. Na congregação, a compreensão é de que quando você batizou, os seus pecados, isso eu sei que também não são todos que dizem, mas existe quem diz isso, e isto é completamente errado, os seus pecados ficam na água do batismo. Quer dizer, se antes de ir para a igreja, você acabou de sair de um motel com uma prostituta, e você foi lá e batizou, beleza, ali, pumba, acabou, você teve o perdão, não é por arrependimento, não é por crer em Jesus Cristo, mas por ter batizado. Entende, então, o batismo como algo salvífico, independente de ter fé. Tá? Batizou, joia, sua ficha é zerada. É como se Jesus Cristo pegasse todos os seus pecados, daqui para trás ele acendesse um isqueiro de baixo, queimou, já era. Agora, daqui para frente, você não pode mais pecar nada. Se você pecar, entendeu? Você, dependendo do pecado, você está no inferno. Isso é errado. Completamente errado. Tá? O batismo, ele não é salvífico. O batismo, ele é a expressão, o confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Crer que, como eu disse já antes, quando você é imerso e você levanta, você crê que Jesus Cristo, ele morreu, foi ao seio da terra e ressuscitou. Que ele morreu pelos seus pecados. Entende? É isso que o batismo significa. E eu não estou dizendo que batismo é uma coisa facultativa, não. Tá? Mas o perdão do pecado, ele não fica nas águas. O perdão do pecado, ele é conseguido apenas, põe isso na sua cabeça, por favor, apenas por sangue. É sangue que apaga pecado, não é água. Sangue de Jesus Cristo. Hebreus diz que nós temos... isso aqui eu tenho que achar, não vai ter jeito. Espera lá que... Gente do céu, o vídeo está enorme, quem tiver paciência de ver, fico muito feliz, mas vamos lá. É que é tão complexo, é tão grande o assunto, que não tem jeito de falar
falar disso muito por alto. Tem que ser uma coisa mais detalhada, né? Leiam Hebreus 5, tá? Hebreus 5 fala sobre Jesus Cristo, ele sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que ele é... Onde que está dizendo aqui? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Eu não sei se é o 5. Gente, está em Hebreus. Para não perder muito tempo aqui procurando, leiam Hebreus, se possível, o livro inteiro, tá? Que eu não vou encontrar agora aqui de cabeça. Uma última tentativa. Ó, Hebreus 7, verso 17 diz assim: porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus Cristo. Lembra, lá no Antigo Testamento, o sacerdote era a pessoa que entrava lá no templo, né, no tabernáculo, entendeu? E primeiro o sacerdote ele oferecia uma oferta né, havia um sacrifício pelos pecados dele, e depois ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, e lá, né, ele tinha um contato diretamente com Deus. E o sacerdote, ele era a pessoa que fazia, né, a propiciação pelos pecados do povo. E, enfim, era quem ministrava, vamos dizer assim, em última análise, o sacrifício para a expiação do pecado. Agora, em Hebreus 7, no verso 24 e 25, ele diz assim: mas este, porque permanece eternamente, falando de Jesus Cristo, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo, falando de Jesus Cristo, vivendo sempre para interceder por eles. Vejam, então, quando o crente ele comete um pecado, porque ele vai pecar. Quem acha que não peca, simplesmente não sabe. Ele peca do mesmo jeito, ele só não sabe que peca. Tá? Quando o crente ele peca, ele erra, e ele tem um arrependimento sincero diante de Deus, e ele busca a misericórdia, o perdão do Senhor, ele recebe, neste mesmo instante que há o arrependimento genuíno dele, ele recebe de Deus o perdão. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele intercede perpetuamente. Vamos continuar aqui. O verso 9, acho que eu tô, né? Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nesta pessoa. E ela não pode continuar pecando, pois Deus é seu Pai. Veja, esse daqui ele está completamente alinhado com tudo que eu estou dizendo. O processo de santificação, ele é um processo, como o processo já diz, não é uma coisa instantânea, é uma coisa que delonga um pouco de tempo e que vai evoluindo. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem faz o que é correto ou não ama, ou melhor, quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Joia. Agora, vamos continuar aqui para 1 João 5, 16 e 19, que é uma outra parte do próprio livro de João, que também, dependendo da compreensão que se faz, poderia causar alguma confusão lá com as leituras iniciais que nós fizemos.
Olha o que diz 1 João 16:19. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Vamos abrir um parênteses? O que é pecado para a morte? Nós já lemos lá em cima. Pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia da fé. Tá? Então, se a pessoa ela pecar, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui é muito importante, o texto bíblico diz de forma clara, categórica, toda iniquidade é pecado. Joia! Se eu mentir, é pecado. Se eu olhei para uma mulher com uma intenção impura de, enfim, ter qualquer coisa com ela, é pecado, tá? Se eu for após a idolatria, detalhe, idolatria é importante abrir um parênteses aqui também, tá, gente? Bom, já tá com 1h30, quem assistiu até aqui acho que vai assistir até o final, e quem não assistiu também fazer o quê? O texto ele é muito grande, complexo, e não dá pra gente tratar isso em 2 minutos, tá? É necessário um explicamento mais detalhado, mais aprofundado. Idolatria não é só você chegar e se ajoelhar diante de um santo, propriamente ali materializado, como de ouro, pau, pedra, gesso, o que quer que seja, e pedir para que ele interceda em seu lugar, ou te dê tal bênção, ou faça tal coisa por você. Idolatria não é só isso. Apesar disto ser idolatria, a idolatria ela pode estar no nosso coração. Se eu amo a um filho meu, eu não tenho filhos ainda, mas se eu amasse um filho meu, ou minha esposa, ou meu pai, ou meu irmão, eu tenho uma irmãzinha também, recém-nascida, e é um amorzinho da minha vida, mas se eu amar qualquer um deles mais do que a Deus, isso se torna idolatria. Veja, tem pessoas que elas agem assim. A pessoa ela ama tanto um ente querido que se aquela pessoa falecer, ela perde a razão de viver. E aí está caracterizado de forma evidente uma idolatria. Entende? O que o crente, o cristão, ele jamais pode admitir viver sem é sem Deus. Isso não dá. Isso não dá. Qualquer outra coisa, o cristão, ele pode perder, mas se ele mantiver a fé em Cristo, entende? Ele ainda tem em si a vida, ele tem a esperança. Veja, os primeiros cristãos, eles foram mortos de formas mais horrendas. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio, tá? Lá em Hebreus 11, acho que ele fala também sobre essa questão de ser cerrado ao meio. Mas outros cristãos, né? Tiago foi morto ao fio da espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado. Entende? Teve outras mortes terríveis também, foram queimados, lá no Coliseu foram jogados para as feras, para os leões. Entende? Cristão, a fé em Cristo, ela é uma coisa tão certa, tão definida, tão insubstituível, que ele não nega a Cristo em hipótese nenhuma. Se for preciso morrer, ele vai morrer por Cristo. Veja que o que aconteceu com Pedro, ele negou ao Senhor Jesus, mas eu creio que o próprio Senhor Jesus Cristo permitiu aquilo para dar uma lição nele. Porque um pouco antes ele disse, não, eu vou contigo até a morte, né? Aí o Senhor falou, acho que o Senhor disse, então é assim, então eu vou mostrar para você que você não é tão bom assim, Pedro, quando você está achando que você é. E, poxa, acabei perdendo um pouco o fio da meada aqui. Bom, e o Senhor, ele permitiu que Pedro fizesse, cometesse esse pecado para dar uma lição nele, entende? Mas depois, lá na frente, Pedro foi morto crucificado. E veja que a tradição também diz que quando ele foi ser crucificado, ele pediu para não ser crucificado igual ao Senhor Jesus Cristo, porque não se julgava digno de morrer do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Veja que coisa maravilhosa e profunda, né? Depois que Pedro foi de fato convertido, e a própria palavra de Deus diz depois, né? Quando te converteres, quer dizer, Pedro já tinha vivido com o Senhor ali mais de ano, estava ali, mas não tinha, ele tinha entendido racionalmente, mas não tinha sido convertido por dentro ainda. Quando ele foi convertido de verdade, e que depois do Senhor Jesus Cristo
né? Ele teve aquela palavra lá que ele pregou, muita gente batizou, o Espírito Santo se manifestou de forma clara e né, através de imposição de mãos, o Senhor derramava o seu Espírito Santo. Ali ele já estava convertido de fato. Então o Senhor mostrou que depois que o crente ele é convertido, entende? É lógico, ninguém vai estar contente de perder um familiar, de ficar em cima de uma cama sofrendo, de ser caluniado. Ninguém gosta disso. Quem que gosta, meu Deus do céu? Alguém é maluco? Não, né? Ninguém gosta. Mas o crente, ele suporta todas estas coisas, entendeu? Como consequência da fé em Cristo. Crer em Cristo não é uma garantia de sossego, de bom emprego, de bom casamento, de viver uma vida tranquila e sossegada, quieta. Não, crer em Cristo envolve se levantar na sua vida. A enfermidade, você vai suportar a enfermidade, você não vai negar Cristo. Se você for traído, você tem que continuar. A fé em Cristo não pode cair, não pode ser abandonada por você, entendeu? Se você chegar ao extremo de ser confrontado, ou crer em Cristo, ou você vai ser colocado o seu pescoço na guilhotina e você vai morrer, crer em Cristo significa, então, pode levantar a lâmina, porque eu não vou negar a Cristo. Entendeu? Crer em Cristo é algo imutável. O cristão é imutável a crença em Cristo. Ele não muda, não muda. Passe o que passar. Então, isso é muito importante ter essa compreensão, entendeu? A compreensão de que o cristão, ele tem os pecados, como eu disse desde o início, diversas vezes, ele tem os pecados, entendeu? E o processo de santificação, ele é uma coisa que ele envolve consagração, envolve a busca da presença de Deus em oração, a leitura e meditação da palavra de Deus é indispensável, entendeu? Se alguém pretende, eu vou me santificar para depois ler a Bíblia, é o mesmo raciocínio de uma pessoa que está doente e fala, não, primeiro eu vou me curar, depois eu vou no hospital. Não faz nenhum sentido, né? Entende? Não importa o seu estado, não importa, você pode estar de pecado até o talo. Leia a palavra de Deus. Busca do Senhor arrependimento, porque ele não existe limite de pecados. Se você quer buscar a Deus, você quer misericórdia de Deus, você pode estar dentro do poço, afundado, assim, imerso em pecado. O sangue de Cristo é potente para te buscar e te trazer e te perdoar, ainda que sobre a sua vida exista palavra de alguém, exista uma sentença de alguém dizendo, esse não tem mais jeito, esse pecou para a morte, esse... Olha, quem fala essas coisas está falando pelo diabo, tá? Porque a palavra de Deus, ela não mente. E a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e que busca misericórdia e que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai confessar essa pessoa diante do Pai. Entendeu? Qualquer pessoa que fala, olha, isso aqui que você fizer tá bom, mas esse outro pecado aqui, você fizer, a não ser os pecados que a própria palavra diz que não tem perdão, todos os outros pecados que a palavra não diz que não tem perdão, eles podem ser perdoados por Jesus Cristo, através de sincero arrependimento, confissão de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá? A fé, ela opera isso. Bom, aqui, vamos ler. Bom, eu vou direto para a leitura do NTLH, porque o vídeo já está enorme. Meu Deus, 1h38 já. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Evidentemente, né? Se você vê uma pessoa que está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, ou que abandonou a fé em Jesus Cristo, naquela situação que eu falei, a pessoa já viveu, ela entendeu, ela era um cristão de verdade, e depois ele deixou de ser, na verdade é uma evidência de que não era um cristão de verdade, ele tinha apenas uma aparência de cristão de verdade, a palavra diz, no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito deste pecado. Depois continua, toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte.
Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Bom, aqui eu acho que dá para a gente fechar esse raciocínio. Eu acho interessante pegar mais dois assuntos, entendeu? Que no contexto da congregação, às vezes são usados de forma distorcida, tá? Existe um verso lá em Ezequiel 18 que diz assim, não é nem um verso, é um pedaço de um verso. A alma que pecar, essa morrerá. É a mesma questão lá de 1 João, acho que o 3, eu só não lembro o verso, se é 6 ou 7, por ali, que diz, né, quem peca é do diabo. Veja, se eu falar assim, a alma que pecar, essa morrerá, se eu colocar isso como uma sentença absoluta, sem entender do que está sendo dito, eu posso pegar literalmente o caso de Pedro. Pedro pecou? Pecou. A própria palavra diz que ele pecou. Essa morrerá. Então Pedro pecou, Pedro vai morrer espiritualmente. Dá para dizer isso, entendeu? É uma aplicação, eu não vou dizer ingênua, tá? É uma aplicação irresponsável do texto bíblico. A pessoa que ela utiliza o texto bíblico, ela tem que saber do que ela está dizendo. E às vezes isso significa ler um verso antes, um verso depois, saber do que está sendo falado para não falar besteira, tá? Eu vou ler esse capítulo de Ezequiel, tá? É o Ezequiel 18. Eu vou ler os versos do 21 ao 22, 24, 26 ao 28 e do 30 ao 32. Vamos ver do que está sendo dito aqui, tá? Ó, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ver do que está sendo falado, tá? O contexto do capítulo 18 refere-se à responsabilidade ser pessoal, tá? Diz o texto bíblico do verso 1 ao 3, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Trata-se de uma pergunta feita por Deus. Que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo... E menciona a parábola. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? É uma pergunta, né? A parábola ela é uma pergunta. Fica evidenciada uma relação de causa e consequência, sendo o comer uvas verdes a causa e os dentes se embotarem a consequência. Por óbvio, é aquele que come as uvas verdes que tem os dentes embotados, e não outra pessoa. Na sequência, do verso 5 ao 9, ilustra um homem justo e, por consequência, viverá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, nem oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e prosseguindo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Aqui ele está pegou um exemplo de uma pessoa justa, faz tudo o que é justo, a consequência dele é viver. Joia! Agora, na sequência, ilustra versos 10 ao 17, um homem que descumpre as determinações de Deus. E no verso 18 a 20 vem a conclusão do juízo divino. Vamos ver o que diz a Bíblia. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Ele está falando que o pai cometeu injustiça, o filho cometeu justiça. O filho vai viver.
e o pai morrerá na sua iniquidade. É isso que está falando. Aí vem o outro verso que está explicando. A alma que pecar, esta morrerá. Aqui, você percebe? Ele não está falando da pessoa que cometeu um pecado, ela vai morrer, como é uma aplicação distorcida, mal feita, que às vezes é aplicado. Ele está explicando. A pessoa que vive lá em injustiça, essa morrerá. E depois vem, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Querendo dizer, cada um responde por si. A responsabilidade é pessoal, como diz lá no preâmbulo do capítulo 18 de Ezequiel. Diz assim, a responsabilidade é pessoal. Continuando, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E para que não fique, agora eu vou dizer, e para que não fique no ar a possibilidade de aplicação do texto, a alma que pecar essa morrerá como uma sentença de morte imediata e incontornável, na sequência do capítulo, há expressa possibilidade de conversão de caminhos injustos em justos e de justos em injustos. O próprio texto, se a pessoa que fala essa besteira, entendeu? De forma, como eu já disse, completamente irresponsável. Mas que pecar essa morrerá e pumba, e já, né, assinando ali uma sentença de morte para uma pessoa, é muito fácil dizer versículos isolados, mas a responsabilidade de quem sabe que aqui é a palavra de Deus e que tem que entender do que está falando, a pessoa ela tem que ler o capítulo inteiro. E às vezes mais de um capítulo e fazer uma exegese bem mais complexa. Continuando o texto, no verso 21 diz: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu. Veja, se converter, a gente pode usar uma tradução para a nossa realidade, se converter como se arrepender. Tá? Vamos seguir. E guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Percebe que existe a possibilidade da pessoa ela arrepender, dela mudar a rota, dela encontrar o perdão, a salvação? Não é uma sentença de morte que está sendo dito ali em cima, quando se faz uma aplicação responsável do texto bíblico? Continua, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Mas, agora fala da pessoa que vivia em injustiça e que muda para a injustiça. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E arremata, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, olha lá de novo, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Não deixa dúvida este capítulo, se a pessoa lê e souber entender o que está lendo. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O próprio texto diz, mostra ali o coração de Deus sendo expresso naquilo. O Senhor disse lá em cima, a alma que pecar esta morrerá, diz, mas ele está explicando, né, a possibilidade de conversão ao final. Aquele que vive em injustiça, a alma dele vai perecer. E aquele que fazia justiça e muda os seus caminhos para a injustiça, vai morrer a alma deste. E aquele que que vivia em justiça, a alma dele vai viver. E aquele que vivia em pecado, mas
se converte, muda os seus caminhos e pratica as obras de justiça, entendeu? As obras de um salvo, então ele será salvo. O texto diz, não deixa margem para dúvida. Agora, um outro texto que também é usado de forma muito fora de contexto, esse é muito mais simples de explicar, né? Isso é usado muito no contexto de um certo conforto para quem está dentro da congregação e se refere às pessoas que saíram da congregação. Tem pessoa que saiu da congregação porque abandonou a fé, a vida realmente virou de ponta cabeça, a cabeça virou e deixou de crer em Cristo e bagunçou. Esses é um caso, não é desses aí que eu estou falando, tá? Eu estou falando das pessoas, como no meu caso e de outras pessoas que eu conheço, que não vêm na congregação ser pregado o evangelho de forma como deve ser pregado, tá? Eles usam, às vezes por uma questão, como eu já disse, né, de um conforto próprio, né, entre eles ali, como um reconforto entre eles, assim, está escrito na Bíblia, saíram de nós, mas não eram de nós. Entende? Olha só que bonito, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Esse daí, saíram de nós, mas não eram de nós, está escrito lá em 1 João 2, verso 19. Esse texto diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nem todos, que não são todos de nós. Vamos ler um verso antes para ver o que diz? Vamos ver? Olha só, hein? Não precisa muita coisa. Esse aqui não precisa muita coisa. É um verso. Diz assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A pessoa que se faz anticristo é a pessoa que apostata da fé. É a pessoa que deixa de crer em Jesus Cristo. É a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Estes, veja como casa perfeitamente, estes, eles se tornam contra a pessoa de Cristo. E, consequentemente, ele vai sair de qualquer ajuntamento cristão, de qualquer igreja que ele faça parte. Ele vai sair. É isso que Paulo está dizendo. A pessoa que é apostata, ela vai sair, mas ele vai sair porque não eram de nós. Entende? Então, esse negócio de que querer dizer que a pessoa que deixou determinada, né, comunidade religiosa ou vertente, né, do cristianismo, usar isso aí, eles saíram de nós porque não eram de nós, no sentido de querer colocar sobre essa pessoa uma pecha de apóstata ou de anticristo, do que quer que seja, entende? Isso é completamente falso. Há necessidade de ver o que aconteceu. Por que aquela pessoa ela saiu? Ela saiu porque ela deixou de crer em Cristo, sei lá, ela virou pessoa que crê em demônios, pessoa que invoca os demônios. Aí se aplica esse texto a essa pessoa. Agora, a pessoa que saiu porque não está vendo o evangelho ser pregado, você tem que analisar pelos frutos da pessoa. O que essa pessoa fala, o que ela vive, entende? É nisso daí que se deve ser analisado. E há uma aplicação distorcida desse texto. Saíram de nós, mas não eram de nós. Entende? Como um ar de superioridade. Entende? Gente, é completamente errado. Não precisa, como eu já disse, muito esforço. É ler um versículo antes. Entende? E ter ali uma cabeça mais ou menos, não precisa muita coisa, mais ou menos funcionando, você já consegue entender isso daqui. Bom, enfim. O vídeo está enorme, meu Deus do céu, quase 2 horas. Tá? Finalizo dizendo o seguinte. Olha, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, com quem esse vídeo vai falar. Tá? Eu não sei. Talvez 5 pessoas vejam, 10, Deus o sabe. O objetivo de gravar esse vídeo não é para que me torne famoso, para que tenha status, nada disso. Tá? Tem coisa de mais ou menos umas 3 semanas atrás, me veio ao coração muito forte um desejo de explicar sobre essa questão, porque eu sei que tem pessoas, tem almas que estão presas nesse tal dito pecado de morte, que lamentavelmente a congregação
há um tempo atrás falava isso de forma mais aberta, agora parece que está começando a mudar, pelo menos nos documentos, e eu sei que existe uma divergência brutal entre a realidade jurídica que se apresenta em documentos circulares e a realidade de fato, tá? Como eu disse já por mais de uma vez, eu vivi 38 anos ali dentro, entende? Então eu não estou falando de coisa que eu estou imaginando, eu vi isso de forma muito clara. Existem pessoas que estão com essa falsa sentença de morte sobre si, vive uma vida desgraçada, uma vida deprimente, vive uma vida às vezes de depressão, de desesperança, tá? Teve pessoas que, lamentavelmente, a gente já viu vários relatos aí pela internet afora, de que familiares chegaram a tirar a própria vida, justamente por conta dessa questão de pecado de morte. Então, eu me vi assim na obrigação de debruçar sobre o texto bíblico, entender essas questões, fazer esse apanhado, entendeu? Foi um tempo assim considerável lendo e fazendo essas compreensões, essas conexões, para levar a você, como eu disse, um ponto para trás. Não é para passar a mão em cabeça de quem faz coisa errada, tá? Mas se você cometeu esses pecados e sobre você tem essa sentença de morte de que você não tem perdão, ou essa expectativa de não ter nenhum perdão, a palavra de Deus, ela é fiel, é verdadeira. E se qualquer pessoa, ainda que dizendo ser usada por Deus ou pelo Espírito Santo de Deus, ele falar alguma coisa contra a palavra de Deus, ou diferente do que está escrito na palavra de Deus, você escolhe. Ou você acredita que essa pessoa falou por Deus, ou você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. O que qualquer pessoa falar em nome de Deus, ele tem que passar pelo crivo. O crivo está aqui, ó, a Bíblia. Tem que passar. Está conforme a palavra de Deus, não viola a palavra de Deus, então isso você pode e deve aceitar. Agora, se o que é falado está contra a palavra de Deus, olha, você está em uma prisão feita por homens, não por Deus, tá? Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender genuinamente, entendeu? Mudar a sua postura de vida, como está escrito aqui em Ezequiel 18, você mudar a sua vida, se converter desses maus caminhos e andar em justiça, buscar do Senhor que Ele, pelo seu Espírito Santo, te renove, te limpe, te purifique, você tem perdão, você tem salvação. E o seu nome não foi riscado do livro da vida de forma nenhuma. Tá? É a palavra de Deus que diz isso, eu estou replicando o que a palavra de Deus diz. Então, se esse vídeo ele chegar a uma pessoa que seja, e essa pessoa se converter dos seus maus caminhos, entender que ela não está morta espiritualmente, mas que ele está numa prisão feita por homens que irresponsavelmente aplicaram a palavra de forma completamente errada, se entender isso, se converter e buscar ao Senhor e receber do Senhor o perdão de fato, que Ele dá o perdão de fato para quem se arrepende, para quem busca misericórdia, entende? E ser transformado a sua vida, olha, eu não terei nenhuma palavra possível para agradecer. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama mais a alma, uma alma, mais do que o mundo inteiro. Entendeu? Então é este daí o meu objetivo, o meu propósito. Tá? Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, tá? Mas neste assunto eu busquei me informar, eu busquei, tá, fazer uma compreensão ampla para não pegar texto isolado, não usar a palavra de Deus de forma irresponsável. Entendeu? Eu peço que você que está ouvindo, ore por mim. Tá? E também eu não tenho a expectativa de que todo mundo concorde comigo. Entendeu? Tem pessoa que ela vive, ela terceiriza, entendeu? A sua responsabilidade de conhecer a palavra, ela terceiriza para outro. Ok, fala, eu vou acatar e tá tudo certo e tudo bem. O cristão ele precisa de ter, entendeu? O contato com a palavra de Deus.
É ela que vai nos revelar, entendeu? A Cristo, ao caráter de Deus nós vamos conhecer na sua palavra. Leia a palavra de Deus, tá? Medite sobre ela e faça dela algo presente na sua vida, se possível todos os dias. Bom, é o que eu tinha a dizer, gente, tá? Ficou grande, mas enfim, espero que tenha assim a possibilidade de esclarecer, tá bom? Deus abençoe. Peço orações.